Olá, boa noite. Coronel da PM acusado de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro fala à CPMI e acusa as Forças Armadas de limitar a ação da PM nos acampamentos. Polícia investiga a morte de casal encontrado em quarto de pousada no interior de São Paulo. Vítimas não tinham sinais de violência. E você vai ver também. Em São Paulo, donos de escola onde crianças sofriam maus tratos têm prisão decretada pela Justiça. Preso o quinto suspeito de participar de ataque contra escola no Paraná. Alunos voltaram às aulas hoje e fizeram homenagem aos colegas mortos. O Rede TV News está no ar. A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária dos donos da escola Pequiá, na Zona Sul de São Paulo, onde crianças foram filmadas sofrendo maus tratos. Se eles não se entregarem ainda hoje, serão considerados foragidos. Os donos da escola, Andréa Carvalho Alves Moreira e Eduardo Mori Cauano, não foram encontrados nos endereços ligados ao casal e são considerados foragidos. Segundo o delegado do caso, além das imagens, os relatos parecidos em todos os depoimentos foram decisivos para a investigação. Mas pelos elementos, como eu já mencionei, oitiva, testemunhas, vídeos, ficou muito clara a tortura nas crianças. Então o promotor entendeu e a juíza que deu a decisão também entendeu. Efetuamos diligências, não localizamos o casal. Estamos tentando conversar com o advogado deles para tentar uma composição, para ver se eles se apresentem ou não. Se não se apresentarem, vão ser foragidos da justiça. E se não se apresentarem ainda ou não localizarmos os dois, eu vou pedir a conversão temporária e preventiva. Os maus tratos contra as crianças na escola Pequiá, na Zona Sul de São Paulo, foram descobertos porque uma das professoras conseguiu esconder um celular e gravar. Uma foto mostra um menino amarrado pela blusa em um poste. Em outra gravação, uma mulher grita para que uma menina de 1 ano e meio guarde os brinquedos. Na delegacia, ao menos 12 pais e mães, além de 2 professoras, já prestaram depoimento. A polícia de Minas não teve trabalho para prender um traficante no interior do estado. O caminhão, carregado com mais de 1 tonelada de maconha, tombou bem em frente ao batalhão da PM em Juiz de Fora. A droga estava escondida em uma carga de grama e ficou espalhada pela pista. O condutor, de 43 anos, foi levado ao hospital com ferimentos leves e de lá, direto para a prisão. A Polícia Militar do Rio de Janeiro fez hoje mais uma operação para prender traficantes de outros estados, supostamente escondidos na comunidade da Rocinha, na Zona Sul. Ainda era madrugada quando os agentes do Batalhão de Operações Especiais entraram na Rocinha, na Zona Sul do Rio. A operação contou com o apoio de veículos blindados e do Batalhão de Ações com Cães. O objetivo era prender criminosos de outros estados escondidos na comunidade. Um jovem de 18 anos, identificado como Davi Gonçalves de Oliveira, foi baleado na ação. Ele foi socorrido e o estado de saúde dele é estável. Por causa da operação, 7 escolas municipais permaneceram fechadas. 2.100 alunos ficaram sem aula. Por segurança, uma clínica da família também teve que suspender os atendimentos. Na ação, os policiais apreenderam munições, drogas e uma granada. Ninguém foi preso. Em Vitória, no Espírito Santo, Daniel Ribeiro, de 68 anos, internado havia 2 anos em um hospital após sofrer um AVC, foi atingido por uma bala perdida e morreu. O disparo atravessou a parede da unidade. Até o momento, ninguém foi preso. Um funcionário da CPTM, a Companhia de Trens Metropolitanos, matou um colega de trabalho dentro da Estação da Luz, no centro de São Paulo. A vítima, baleada na região do tórax, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Um outro funcionário foi atingido no pé. O criminoso fugiu. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a morte misteriosa de um casal hospedado em um chalé em Monte Verde, que é um destino turístico importante no interior do estado. A suspeita é de intoxicação por monóxido de carbono provocada pela lareira. Walter Reis Cleto, de 51 anos, e a esposa, Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49, moravam em São José dos Campos, interior de São Paulo. Nas redes sociais, a família suspeita que as mortes podem ter sido provocadas por uma intoxicação por monóxido de carbono, pelo uso da lareira do chalé onde o casal estava hospedado.
O gás é altamente tóxico, não tem cheiro e é liberado durante a queima da madeira. Quem inala ele normalmente começa a ter sintomas de tontura, náusea, cefaleia, até acontecer o desmaio. E continua inalando o gás até podendo levar à sua morte. Segundo o boletim de ocorrência, o dono do chalé disse que achou estranho a bomba de água do chuveiro do quarto ter ficado ligada por muitas horas. Ele bateu na porta, mas não foi atendido. Ligou para os telefones do homem e da mulher e também não teve retorno. O espaço foi aberto com uma chave reserva. O atendimento médico foi acionado e confirmou as mortes. Não havia sinais de violência no local. Um vazamento de gás na bomba de água do banheiro também pode ter provocado uma intoxicação. Ele também tem como subproduto o monóxido de carbono e esse gás ele pode se acumular da mesma forma pela falta de ventilação ali daquele ambiente ou pela desregulação desse equipamento. Em 2019, um casal e o filho de 2 anos morreram em Guarulhos, na Grande São Paulo, depois que acenderam uma churrasqueira dentro do apartamento para se protegerem do frio. Em Santo André, no ABC Paulista, 4 pessoas de uma mesma família perderam a vida quando usavam um aquecedor a gás. Esses locais sempre tem que ter ventilação adequada, porque se tiver a ventilação adequada, esses gases vão ser escoados e não vai ter esse desfecho trágico que a gente vê acontecer. Monte Verde, onde o casal morreu, é um distrito da cidade de Camanducaia. O local é muito conhecido por registrar temperaturas próximas de zero e recebe milhares de turistas nesta época do ano. Em nota, a Prefeitura de Camanducaia informou que quase todos os 7.000 leitos de hospedagem da região contam com lareira e que nunca houve um caso desse tipo. O proprietário disse aos militares que atenderam a ocorrência que o chalé não tem alvará do Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil informou que aguarda o resultado de laudos periciais para atestar as circunstâncias e a causa das mortes. Um incêndio no lixão de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, provocou muita fumaça e os moradores relataram dificuldade até para respirar. A baixa visibilidade causou um acidente com 4 veículos na BR-116, no acesso ao município. Ninguém ficou ferido. As aulas foram suspensas em 35 escolas e 18 creches municipais. A prefeitura acredita que o incêndio tenha sido criminoso. Em 2018, o lixão foi interditado pelo Ministério Público e pela Secretaria Estadual do Ambiente devido a diversas irregularidades. Foram retomadas hoje as aulas no Colégio Estadual Professor Helena Colodi, em Cambé, no interior do Paraná. Segundo a Secretaria de Educação, foi disponibilizado atendimento psicológico aos alunos, professores e funcionários da escola durante essa semana. O local onde as vítimas foram mortas passou por revitalização. Na última semana, um ex-aluno entrou no colégio e matou a tiros 2 estudantes de 16 e 17 anos. O atirador foi preso em flagrante e encontrado morto um dia depois. Outras 4 pessoas foram presas suspeitas de participação do ataque. Um deles é um homem de 39 anos, preso hoje em Rolândia, no interior do Paraná. Após decisão da Justiça, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Ceará tem 24 horas para afastar por 90 dias a diretora da unidade prisional, agente Elias Alves da Silva, em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. Na sexta-feira, o Rede TV News exibiu reportagem com denúncias de tortura que teriam ocorrido em presídios do Ceará e de outros estados. O relatório foi divulgado pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Ao menos 55 crianças aguardam por um leito de UTI pediátrica em Pernambuco. O aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave fez o estado decretar situação de emergência na saúde. Mais de 30 mortes foram confirmadas. Os últimos dias têm sido de angústia para Tainã. Ela é mãe de Tayane, de apenas 3 meses, que está com bronquiolite e aguarda um leito de UTI. A criança foi internada no Hospital Municipal Helena Moura, no Recife, e precisa de reforço de oxigênio. A médica disse a mim que ela estava muito cansada, que ela ia ficar internada. Os leitos que tinha estavam tudo ocupado. E eu estou desesperada, né? Como a mãe, eu estou pedindo um apelo para aparecer um leito para minha filha, porque ela está precisando urgentemente.
O governo de Pernambuco decretou situação de emergência de saúde devido à superlotação de unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica. A alta procura está relacionada ao surto de casos de síndrome respiratória aguda grave, principalmente entre as crianças. Se a gripe aparece, é coriza, é febre, é tosse. E junto, quando eu tenho a síndrome respiratória aguda grave, eu tenho um desconforto respiratório, que é o cansaço, é a respiração mais forçosa, é quando tem as costelas entrando, ou então esse aqui, o batimento de asa, de nariz e a cianose, que é o roxinho. A abertura de 90 novos leitos de UTI em Pernambuco não foi suficiente para suprir a demanda após o aumento de casos relacionados a síndromes respiratórias. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 55 crianças estão na fila por uma vaga de UTI e 10 recém-nascidos aguardam uma vaga neonatal. Em nota, a Secretaria de Saúde de Pernambuco afirmou que continua trabalhando para a abertura de novos leitos e reforçou a necessidade de vacinação por parte da população. A campanha de imunização contra a influenza foi estendida até o final do mês em todo o estado. A Anvisa aprovou hoje o registro da vacina Spikevax bivalente contra a Covid-19. O produto é fabricado pelo laboratório farmacêutico Moderna. A vacina é indicada para crianças a partir de 6 anos e também adultos. O imunizante serve apenas como dose de reforço. Por isso, só pode ser aplicado em quem já se vacinou contra a Covid-19. O uso da Spikevax bivalente está autorizada em 38 países. E uma nova vacina contra a dengue começa a ser disponibilizada nas clínicas privadas de vacinação do país esta semana. Mas ainda não há previsão de quando a vacina estará disponível na rede pública de saúde. Febre alta, dores musculares, mal-estar. Esses são alguns sintomas causados pela dengue, doença causada por um vírus que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo dados do Ministério da Saúde, no ano passado, o Brasil registrou mais de 1.400.000 casos de dengue no Brasil. 1.017 pessoas morreram pela doença. Neste ano, a situação é ainda pior, porque já foram registradas 709 mortes de janeiro a junho, o que equivale a 69% do total de mortes registradas em todo o ano passado. A vacina Qdenga é produzida pela farmacêutica japonesa Takeda e começa a ser disponibilizada essa semana pelo setor privado em todo o país. O novo imunizante é composto por 4 sorotipos diferentes dos vírus causadores da doença. Ao contrário da primeira vacina aprovada contra a dengue, a Dengvax, que está disponível desde 2018, a Qdenga pode ser aplicada em pessoas que tiveram ou não a doença. O esquema vacinal é composto por 2 doses. O imunizante é recomendado para pessoas entre 4 a 60 anos de idade. De fato, a vacina oferece a sua proteção após 2 doses. Essas doses têm um intervalo de 3 meses entre elas. E a gente tem estudos até quase 5 anos de acompanhamento. Então, esses dados que eu comentei de eficácia, de 60% para qualquer forma de dengue e de aproximadamente 80% para as formas mais graves, hospitalização, etc., são exatamente num acompanhamento de 4 anos e meio. Em nota, o Ministério da Saúde disse que a vacina contra a dengue será avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a CEMED, e que não há previsão de distribuição pelo SUS. O mercado privado ele atua de forma complementar aos postos de saúde. Por quê? Porque se uma vacina vai ser ofertada ou não pelo Programa Nacional, isso são questões ligadas à saúde pública. E no mercado privado, a gente tem todos os produtos disponíveis e registrados no Brasil. Então, dessa forma, são 2 mercados que não se interpõem, na verdade, eles compõem, eles se somam e são bastante complementares. Mas quem quiser se imunizar contra a dengue precisa desembolsar entre R$ 450 e R$ 600 por dose. E tem gente que não quer esperar e prefere pagar pela vacina. Pagaria. Pensando em uma prevenção, pagaria. Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira revela que a fome tem cor e gênero.
Segundo o estudo, famílias chefiadas por pessoas negras foram as mais atingidas pela fome no Brasil. A situação é ainda mais grave se a chefe de família for mulher e negra. A Silvana é chefe de família e mora com os 3 filhos na comunidade Terra Prometida, no extremo norte de São Paulo. Para colocar comida na mesa e sustentar a casa, ela trabalha como catadora de material reciclável. Várias vezes já chegou o dia de eu ter pão para meus filhos. É difícil um filho já acordar de manhã e falar: mãe, cadê o pão? E você falar: não tem. Mas mãe, eu tô com fome. E eu tenho que falar: toma um copo com água. Quando você chegar na escola, você come. Na geladeira, o pouco que tinha foi comprado com o dinheiro do próprio trabalho e de doações. Pelas contas dela, o que tem aqui deve dar no máximo até amanhã, quando ela volta para as ruas em busca de garantir as próximas refeições. Pouco que eu ganho, eu trago para dentro de casa. Fora ajuda, que muita gente me dá ajuda. Uns me dão uma cesta básica, outros me dão uma mistura, me dão um dinheiro. Sempre me ajuda, entendeu? Não é todo dia, mas o pouco que eu tenho dá para ganhar, dá para me sustentar os meus filhos. A fome é um problema que atinge 1/5 das famílias chefiadas por pessoas autodeclaradas pretas ou pardas no Brasil. Percentual 2 vezes maior se comparado ao de famílias comandadas por pessoas brancas. Os dados são do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. As pessoas da raça negra, elas passam por desafios maiores para se escolarizar de uma maneira que permita, ter acesso a um trabalho com maior rendimento. E quando tem acesso a esse trabalho com maior rendimento, elas também passam por uma série de desafios. De acordo com a pesquisa, além da cor da pele, a fome no Brasil também afeta mais dependendo do gênero. Lares chefiados por mulheres negras, por exemplo, representam 22% das 33 milhões de pessoas impactadas pela fome no país. Quase o dobro em relação aos lares liderados por mulheres brancas. Os resultados divulgados agora apontam ainda que níveis mais altos de escolaridade e renda não são suficientes para superar a desigualdade de raça e gênero. 1/3 dos lares comandados por mulheres negras sofrem com insegurança alimentar moderada ou grave. O índice é de 21,3% entre os homens negros. Já entre os brancos é menor, 17,8% entre as mulheres brancas e de 9,8% entre os homens brancos. As pessoas negras que estão no mercado de trabalho, assim como os brancos, quando comparado com os brancos, eles têm um rendimento menor. A pesquisa foi feita em quase 13 mil domicílios brasileiros em 577 cidades de todos os estados do país. Uma das pesquisadoras responsáveis pelo estudo aponta o que pode ser feito para o combate à fome. Precisa de acesso a políticas de transferência de renda para que tenham rendimento suficiente para comprar, por exemplo, alimentos. E para que a situação emergencial seja suprida. A mobilização tanto da sociedade civil organizada, como também do Estado, ela é fundamental para construir estratégias mais efetivas, baseadas, inclusive, nas realidades locais das comunidades ou das cidades, que são tão distintas no Brasil nas suas diferentes regiões. O mercado financeiro reduziu pela 6ª semana seguida a projeção de inflação para este ano, de 5,12% para 5,6%. A previsão ainda está acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Já a projeção para o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, cresceu e passou de 2,14% para 2,18%. A previsão do mercado financeiro para a taxa Selic ficou estável e permaneceu em 12,25% ao ano. Os dados são do Boletim Focus do Banco Central. O Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, recebeu diversas reclamações de clientes dizendo que os bancos têm mudado as datas de fechamento da fatura dos cartões de crédito. O problema é que, muitas vezes, essas alterações ocorrem sem aviso prévio. O Renato levou um susto quando abriu o aplicativo do seu cartão de crédito e percebeu que o banco mudou a data de fechamento sem ser avisado. Eu descobri essa mudança de prazo quando eu abri o aplicativo do banco, para fazer uma consulta se uma compra tinha sido confirmada ou não. E aí, por coincidência, eu descobri que a data tinha mudado, o fechamento do dia 12 para o dia 15.
né? Eu tenho esse cartão de crédito já há cerca de 5, 7 anos e sempre o fechamento da minha fatura foi no dia 12 e agora eu me deparei com essa mudança aí de 3 dias depois. Assim como o Renato, diversos clientes têm se deparado com a mesma situação. As instituições financeiras estão diminuindo o prazo entre o fechamento e a data de vencimento da fatura, que costumava ter, em média, 40 dias. Na prática, antecipa pagamentos que poderiam ficar para a fatura seguinte. A gente já acaba se programando sempre para efetuar essas compras e ter um prazo maior para pagamento e tudo mais. E eu não esperava de fato, já comecei a fazer compras agora no dia 12, né? E percebi que vou pagar já daqui a menos de 10 dias essas compras que eu imaginava pagar só daqui a 40 dias, como a gente costuma sempre fazer. Para o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, a medida não chega a ser ilegal, uma vez que não existe uma regra que estabeleça uma data exata para o fechamento da fatura. Mas o consumidor deve verificar se essa alteração não está prevista no contrato assinado na data de adesão ao cartão de crédito. Nesse caso, pode configurar quebra de acordo. O consumidor ele deve procurar o contrato. Muitos bancos têm estabelecido esses 40 dias no contrato. Então, se ele tem o contrato com essa informação, ele pode exigir que o banco cumpra essa determinação, porque é contratual. Segundo a Febraban, o prazo de 10 dias era utilizado quando a fatura enviada pelos Correios levava alguns dias para chegar ao consumidor. Com a tecnologia e o surgimento das cobranças digitais, os bancos encurtaram o prazo. Para o IDEC, o consumidor que se sentir prejudicado pode reclamar. Ela fere 3 cláusulas, 3 medidas, né, estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. Acesso à informação clara e objetiva. O banco adota uma medida sem comunicar previamente o consumidor. Descumprimento de oferta, publicidade abusiva. Ele está oferecendo 40 dias para convencer o consumidor a utilizar o cartão e está alterando a medida, ou não está oferecendo. E quebra contratual. São Paulo é uma das cidades com maior fila de espera para a emissão do visto americano. A média de tempo para uma entrevista no consulado dos Estados Unidos passa de 1 ano e 7 meses. A entrevista da Sabrina no consulado está agendada para julho de 2024. A ideia inicial era viajar em abril do ano que vem. Os planos tiveram que ser adiados. Mas como será um passeio em grupo, ela prefere resolver a documentação antes de definir outras questões. A gente queria, assim, ir comprando, pagando e tal, mas como é tudo muito incerto, né? Então a gente vai esperar sair o visto para depois comprar passagem, reservar hotel, essas coisas. A fila de espera para tirar o primeiro visto americano em São Paulo supera os 600 dias. A cidade ocupa a 10ª posição no ranking de maior demora. Para quem precisa renovar o documento, o tempo é menor, de 80 dias. Já entre as cidades brasileiras, o agendamento é mais rápido em Brasília, com média de espera de 300 dias. Para a renovação, em 2 dias sai a entrevista. A longa fila é reflexo da pandemia. No ano 2010, foi justamente quando iniciou-se a emissão dos vistos com a validade de 10 anos, que começaram a vencer justamente em 2020, com relação ao que foi quando estourou aí a pandemia. E também nos anos 20, 21 e 22, aí as embaixadas funcionaram com baixa capacidade, levando aí a essa fila que a gente está experimentando agora. A demora para a emissão do visto é um problema global. Em Bogotá, na Colômbia, líder do ranking, o tempo de espera por lá é de mais de 800 dias. O consulado americano no Brasil afirmou que está trabalhando para reduzir o tempo. Aqui foram contratados novos funcionários e a carga horária ampliada. Os Estados Unidos têm interesse em agilizar a emissão do documento. Afinal, o Brasil está entre os países que mais enviam turistas para lá. 1,2 milhões de brasileiros visitando os Estados Unidos. E o Brasil, então, sendo portanto, o 7º país que mais envia turistas para os Estados Unidos. Estou aguardando 1 ano. 1 ano aguardando aí, até chegar o dia de hoje aí para retirar o primeiro visto. Paciência, não tem o que fazer, infelizmente tem que aguardar, não tem para onde correr. Já a Nicole esperou apenas 6 meses. Foi rápido, porque o meu é visto de estudante, então é mais rápido do que o de turismo. 6 meses virou rápido.
O governo federal já liberou todo o dinheiro destinado ao financiamento para baratear carros populares. O programa para estimular o setor automotivo foi lançado há 2 semanas e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço disponibilizou 500 milhões de reais para que as montadoras oferecessem descontos de 2 a 8 mil reais na compra de carros novos. Segundo o Ministério, mesmo após esgotar o montante, novos pedidos foram apresentados pelas montadoras, mas ainda não está prevista a liberação. Napoleão, alta velocidade na Fórmula Truck, no Paraná. Foi isso, a Rede TV exibiu a 4ª etapa, velocidade, Fórmula Truck, caminhões voando em Londrina, no Paraná, e você vai ver como foi. Sobrou emoção na 4ª etapa da Fórmula Truck, disputada no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Pela categoria GT Truck, que engloba os caminhões eletrônicos, Pedro Mufato liderava de ponta a ponta a primeira largada, quando na última volta teve um problema na caixa de direção e foi ultrapassado por Joãozinho Santelena. A briga entre os dois brutos foi boa, mas Joãozinho fechou a porta para o adversário e terminou em primeiro. Na categoria bomba injetor, há muita pressão. O grande vencedor foi Márcio Rampon. A 5ª etapa da Fórmula Truck será disputada no dia 20 de agosto, no Autódromo Velopark, no Rio Grande do Sul. Muito legal. Napoleão de Almeida, obrigado pela sua participação aqui no Rede TV News. Mais uma vez, uma ótima noite para você. Obrigado a vocês. É sempre uma alegria estar aqui trocando esse papo com vocês. Obrigada. Boa noite. E a Câmara Municipal de São Paulo aprovou agora há pouco o novo plano diretor da cidade. Ao vivo, o repórter David Diogo tem os detalhes para a gente. Boa noite, David. Boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos acompanham. Pois é, Augusto, nós estamos aqui na Câmara Municipal de São Paulo e, de fato, os vereadores aprovaram aí o novo plano diretor estratégico da cidade. Foram 44 votos a favor e 11 contra. Hoje pela manhã aconteceu uma audiência pública e teve a presença de diversos movimentos sociais que, assim como o urbanista, criticam o texto apresentado. Eles afirmam que o novo plano diretor irá gerar mais trânsito, imóveis mais caros e menos árvores na cidade. Esses grupos afirmam ainda que faltam estudos que justifiquem as mudanças propostas. O texto aprovado em primeiro turno, no fim de maio, o vereador Rodrigo Goulart, do PSD, fez algumas mudanças. O perímetro das construções de prédios mais altos de 1.000 metros foi reduzido para 700 metros de distância de estações de metrô e trem, e de 450 para 400 metros de terminais de ônibus. Após pressão da oposição, foi mantida a obrigatoriedade do pagamento de 30% do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, o Fundurb, que será destinado à construção de habitações de interesse social, e 10% para regularização fundiária e reurbanização de favelas. Sobre o Mirante de Santana, o artigo que permite a construção do prédio, de prédios próximos, foi retirado. O projeto de lei que altera o novo plano diretor de São Paulo irá substituir a lei que está em vigor desde 2014 e terá validade por 6 anos. Agora o projeto segue para a sanção do prefeito da capital, Ricardo Nunes, do MDB. Amanda? É uma cidade cada vez mais verticalizada. Obrigada, David. A CPMI dos atos golpistas ouviu o ex-chefe de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Jorge Eduardo Naime. Inicialmente, o coronel apresentou um atestado médico para não comparecer à comissão, mas voltou atrás e acabou respondendo às perguntas dos parlamentares. O depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito começou com 1 hora de atraso. A defesa do ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar pediu para não comparecer à comissão, mas o Supremo Tribunal Federal negou. A defesa entregou um atestado médico, alegando transtornos que o impediriam de depor. A pedido dos membros da CPI mista, uma junta médica do Senado Federal avaliou o depoente. Mas antes do laudo, o coronel Naime mudou de ideia e decidiu responder às perguntas. Jorge Eduardo Naime, vestido com uma farda da Polícia Militar do Distrito Federal, disse que ainda não sabe porque é o único ex-integrante da alta cúpula da Segurança Pública de Brasília
família, ainda preso. Ele afirmou que o acampamento em frente ao QG do Exército era perigoso. Naime ainda acusou o comandante militar do Planalto, general Dutra de Menezes, de atrapalhar a remoção dos acampados. A gente foi impedido, pelo próprio Exército Brasileiro. Quem passou a informação ao comandante-geral foi o general Dutra, mas eu não posso afirmar que a ordem tenha sido especificamente dele. O transmissor da ordem foi o general Dutra. Inclusive, ele fez até algumas alegações, dizendo, não, vocês trouxeram efetivo demais. Como assim trouxeram efetivo demais? A relatora, senadora Elisiane Gama, lembrou que no dia 12 de dezembro, data da diplomação do presidente Lula, extremistas atacaram a sede da Polícia Federal. A senadora quis saber se havia relação com os atos de 8 de janeiro. Naime confirmou que os responsáveis pelos ataques foram os mesmos, mas destacou que o episódio de dezembro não teve a ver com a diplomação. Os atos que aconteceram na noite do dia 12 foram atos que ocorreram devido à Polícia Federal ter efetuado a prisão do índio Sererê no meio de uma caravana de ônibus, do lado da sede da Polícia Federal e saiu com as viaturas em direção à sede da Polícia Federal. Amanhã, os membros da comissão devem ouvir o coronel Jean Lawande Júnior. A Polícia Federal descobriu uma conversa entre ele e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, sobre um suposto plano de golpe de Estado. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os dois compareçam à CPI mista, mas autorizou que permaneçam em silêncio em perguntas que possam levar à autoincriminação. Ainda não há data marcada sobre o depoimento de Mauro Cid. O presidente da CPMI ressaltou que, apesar do direito de ficar em silêncio, Jean Lawande não poderá mentir. A CPMI é uma oportunidade de ouro que ele terá de, perante o Brasil, descaracterizar o que está lá, dizer que de alguma forma não é aquilo. Agora, se ele prefere ficar calado, vai prevalecer o que está escrito. Ao meu ver, o que está escrito não é bom para ele. E o Supremo Tribunal Federal começou a ouvir as testemunhas nos processos sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Essa etapa deve durar até o dia 31 de julho. As testemunhas estão ligadas às 232 ações penais já abertas para apurar os responsáveis pelos atentados. A Corte segue examinando as denúncias da Procuradoria-Geral da República e hoje formou maioria para tornar réus mais 45 pessoas. Entre elas está o bolsonarista que destruiu o relógio de Dom João VI. Ao todo, o STF já abriu ações penais contra 1.245 investigados. E a expectativa é julgar 250 casos até o fim do ano. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal validou a colaboração premiada em ações de improbidade administrativa. A colaboração premiada é quando infratores cooperam com os investigadores em troca de redução da pena. Agora, a decisão do STF deverá ser aplicada em casos semelhantes. O julgamento no plenário virtual está previsto para terminar na próxima sexta-feira. Cândido Portinari, um dos maiores nomes das artes plásticas no Brasil, acaba de ganhar uma exposição em Belo Horizonte que reúne mais de 200 obras, muitas delas raras e inéditas para o público. Os traços marcantes, as referências e versatilidade, obras clássicas e um lado pouco conhecido de Cândido Portinari. A cerâmica bem trabalhada, tipo indígena até, né? Essa parte eu não conhecia, eu não sabia. A senhora gostou? O que achou? Linda, linda, muito interessante. Não sabia, conhecimento. Em cada janela, um pouco da história do artista. A tecnologia da voz a Maria Portinari, companheira de uma vida inteira. Então dá para aprender um pouco sobre ele, né? Da história de vivência dele com ela. Muito interessante. Essa aqui é uma das raridades da exposição. O quadro batizado de Baile na Roça foi um dos primeiros pintados por Portinari quando ele tinha 20 anos de idade. A obra só foi encontrada pela família do artista depois de uma longa procura. Ele era um rapaz pobre, ele estava na Escola Nacional de Belas Artes, ele vende logo em seguida e passa a vida inteira tentando reencontrar a sua obra de juventude, morre sem a emoção de reencontrar. E aí aconteceu um milagre. O projeto Portinari começando, no primeiro ano a gente encontra o Baile na Roça.
toca o telefone, eu atendo, era uma senhora dizendo assim, eu acho que eu encontrei o Baile na Roça. Eu pensei que fosse um trote dela, né? E aí ela se identificou, era uma restauradora do Patrimônio Histórico Nacional que tinha feito o levantamento de uma coleção importante. E lá ela chegou lá e encontrou essa tela rasgada, suja, encostada na parede. A exposição, que tem entrada gratuita, vai ficar em cartaz aqui em Belo Horizonte até agosto. A mostra revela várias faces do artista plástico, que se aventurou em diversas manifestações artísticas, muito além da sua zona de conforto. São de Portinari, por exemplo, o cenário e figurino criados para o Balé Yara. Artista que foi um artista múltiplo, trabalhou com diversas linguagens, é realmente uma oportunidade incrível de conhecer mais desse artista. A mostra híbrida reúne cerca de 200 obras do artista no formato físico e digital, sendo algumas pouco vistas ou nunca antes expostas. Aqui é possível ver de perto toda a paixão de Portinari pela fauna e pela flora brasileira, imagens de sua infância e a referência de outros grandes nomes que inspiravam Portinari. Ao mesmo tempo que você tem essa oportunidade de ver as obras originais e obras muito inusitadas, obras que a pessoa chega e diz assim, ué, isso é Portinari? Não acredito. À noite, o pátio interno do Centro Cultural é transformado em uma enorme tela para a projeção da instalação que faz uma viagem por 5.000 obras do mundo de Portinari. Maravilhosa, nossa, surpreendente e simplesmente lindas. Lindíssimas as obras de Portinari, né? Não, lindo. E essas exposições, né, com essas projeções são lindas, atraem as crianças também. Exatamente. Eu, com filho pequeno, acho ótimo. Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Uma ótima noite para você. Uma boa noite. Nos encontramos aqui amanhã, às 7h20. Esperamos você. Até lá.